Muito bem, capítulo 13, MDC, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a sigla MDC. M significa máximo ou maior, D significa divisor e C significa comum, ou seja, máximo divisor comum. Quando eu quero dividir objetos, quantidades que estão em tamanhos diferentes, sendo que esses pedaços precisam ter mesmo tamanho ou mesma quantidade, e eu quero aproveitar esse objeto ao máximo, essa quantidade ao máximo, eu utilizo esse mecanismo do MDC. Existem 4 métodos para se calcular o MDC. O primeiro método é o de conjuntos, onde nós fazemos os conjuntos dos divisores dos números e então comparamos os números, os elementos iguais que aparecem em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Bom, coloquei o exemplo do 70 e do 50. Vamos escrever todos os divisores do 70 e todos os divisores do 50. Começando do 1 indo até o 70, começando do 1 indo até o 50. E agora, como eu disse anteriormente, eu comparo os elementos que aparecem nos dois conjuntos. Desses números marcados, qual é o numeral maior? 10. Então, o MDC entre 70 e 50 é 10. O próximo método é a decomposição isolada. O que seria a decomposição isolada? É quando eu decomponho separadamente cada numeral. Vou decompor em fatores primos. 70 é par, então vai por 2. Muito bem, agora eu comparo os fatores primos que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Nas duas decomposições, eu tenho o 2 e nas duas decomposições, eu tenho 5. Então, o que me resta? Multiplicar esses dois fatores. 10. 10, então, é o MDC de 70 e 50 que nós já tínhamos encontrado pelo primeiro método. Logicamente, se são os mesmos números, nós temos que encontrar o mesmo MDC. O próximo método é a decomposição simultânea. Em vez de eu decompor em fatores primos separadamente os numerais, eu vou decompor ao mesmo tempo. Como só me interessam os números que dividem os dois ao mesmo tempo, eu não preciso fazer chegar a 1. Basta eu identificar todos os fatores primos que dividem os dois numerais 70 e 50 ao mesmo tempo. Então, eles são pares, posso por 2. Os dois terminam em 5, então por 5. E posso parar aqui. Por que eu posso parar aqui? Porque o 7 é primo, o 5 é primo. Não existe nenhum número na tabuada de 7 que dê 5. E não existe nenhum número na tabuada de 5 que dê 7. Então, eu paro por aqui. 2 vezes 5, 10. Mas, professora, eu poderia fatorar até chegar a 1? Sim, mas nesse caso você vai precisar marcar os numerais, os fatores que dividem os dois ao mesmo tempo. Os números que dividem 70 e 50 ao mesmo tempo, 2 e 5. Os outros não. Então, eu só multiplico esses dois, 10. Como aqui eu botei 4 sem querer, eu vou deixar esse aqui como terceiro método, tá bom? Então, o método das divisões sucessivas, que também é conhecido como algoritmo de Euclides.
Por que divisões sucessivas? Porque vocês vão fazer várias contas de divisão, até chegar ao resto zero. Ele também é conhecido como método do jogo da velha, porque ele parece um jogo da velha. Se eu vou fazer o MDC, eu vou calcular o MDC de 70 e 50, 70 é o maior número entre os dois. Então, o 70 ele fica na frente e o 50 ao lado. Agora, o que eu preciso observar é que em cima fica o quociente e embaixo fica o resto. Então, na linha de cima fica o quociente, na linha de baixo fica o resto. Vou deixar aqui escrito só para a gente lembrar que na linha de cima fica o resultado da divisão e na linha de baixo fica o resto da divisão. Na divisão de 70 por 50, eu encontro 1 e resto 20, ok? Repare que o meu quociente, ele fica embaixo do divisor e o meu resto fica embaixo do dividendo. Então, o dividendo no caso é o 70, o divisor é o 50. O 1, que é o quociente, vai ficar na linha de cima, em cima do 50. E o 20, que é o resto, que ele fica embaixo do 70, vai continua embaixo do 70. E agora, professora? Agora que nós efetuamos a primeira divisão, como são divisões sucessivas, eu tenho mais divisões para fazer. Que outras divisões eu vou fazer? O 20, ele vai subir de linha e eu esqueço o 70. Agora eu tenho uma nova divisão. Que divisão é essa? 50 divididos por 20. Dá quanto? 2, porque 2 vezes 20 é 40, para chegar a 50, resta 10. Novamente, o 2 é o quociente e o 10 é o resto. Fiz mais uma linha. Então, de novo, o 10 vai subir e eu esqueço o 50. Essas são as divisões sucessivas. Eu vou dividindo até encontrar alguém que me dê resto zero. Então, aqui eu tenho a nova divisão, 20 divididos por 10. 20 divididos por 10, 2 e resto 0. Ó, quociente da divisão 2 vai para cima, resto da divisão 0. Encontrei alguém que me deu o resto 0. E quem foi esse alguém? Qual foi o divisor que deu o resto 0? O 10. Significa que o 10 é o MDC entre 70 e 50, como nós já tínhamos encontrado anteriormente. Muito bem. Agora, atenção. Se eu tenho o MDC entre números consecutivos, 24 e 25, 104 e 105, 501 e 502, o MDC sempre vai ser 1. E se o MDC entre números dá 1, significa que esses números são chamados de primos entre si. E o MDC entre múltiplos, o 150 é múltiplo de 50, né? Se eu pegar o 50 e multiplicar por 3, eu tenho o resultado de 150. Então, o 150 é múltiplo de 50, está na tabuada do 50. O MDC entre múltiplos é sempre o menor. E quando o problema, o enunciado, só me dá a forma fatorada dos numerais e pede o MDC desses dois números, será que eu vou ter que multiplicar tudo, descobrir esse número e utilizar um dos métodos para calcular o MDC? Não. Vamos imaginar que eu não soubesse que o número A e o número B eram respectivamente 28 e 42. Vamos analisar primeiro a decomposição desses dois números, a decomposição isolada desses dois números. Quais são os números que se repetem nas duas decomposições? O 2 e o 7 são os números que se repetem nas duas decomposições. Ah, mas o 2 aqui aparece duas vezes, professora. Não importa, mas ele aparece uma vez apenas em cada decomposição.
O que isso me diz? Que eu tenho que buscar na decomposição dos meus números a base que aparece nas duas decomposições. Ó, aqui é o 2 e o 7. Então, eu tenho 2 e 7. São as duas bases. Porém, o meu 2 só se repete uma vez. Eu não posso escolher o 2 ao quadrado. Eu tenho que escolher a base que possui o menor expoente. 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Então, o menor expoente é o 1. Eu vou escolher essa base. E a outra base que se repete nas duas decomposições é o 7. Porém, as duas bases 7 estão elevadas a 1. Então, não importa quem eu vou escolher, porque as duas estão elevadas a 1. E agora? Agora basta eu multiplicar os números que eu marquei. 2 vezes 7, 14. O MDC entre A e B, 14.